Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, Diácono Leudivan, em mais uma reflexão diária para a sua vida. Provérbios capítulo 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Nesse versículo, Salomão vai nos mostrar que os filhos que dão ouvidos aos ensinos de seus pais, eles são sábios. Isso é fato, né? Agora nós vamos ver algumas coisas aqui que precisam ser ditas. A primeira é que para que um filho ele se torne sábio, né, é necessário que ele ouça esta instrução. Vou voltar para você entender. A Bíblia diz que o filho sábio ouve a correção do pai. Isso é um fato, que todo filho, né, que dão ouvidos aos ensinos dos seus pais, ele se tornará sábio. Agora a pergunta é, né, para que o meu filho ele venha se tornar uma pessoa sábia, ele precisa ouvir a instrução. A pergunta para nós refletirmos é: será que eu, como pai ou como mãe, eu tenho instruído os meus filhos para que eles possam se tornar sábios? Porque todos nós queremos que os nossos filhos sejam sábios. E nós vemos na Bíblia que para um filho se tornar sábio, ele precisa dar ouvido às instruções do pai. E para nós refletirmos, analisarmos as nossas vidas e sermos confrontados pela palavra esta manhã, o Senhor nos pergunta: eu como pai, ou pais, pai ou mãe, será que eu tenho instruído o meu filho para que ele possa se tornar sábio? Bendito é o nome do Senhor. Então eu deixo essa reflexão nesta manhã para a minha vida e para a sua vida, né? Uma reflexão onde nós vamos poder ver que nos dias que nós estamos vivendo, no corre-corre do dia a dia, nas pressões do dia a dia, né? Tem acontecido um grande problema. Que problema, irmão? É que nós temos sido tomados, o nosso tempo tem sido tomado pelas pressões do dia a dia, pelas exigências do dia a dia, trabalho e outras coisas, né? E essas coisas ele tem tomado tempo, né, de nós estarmos ali, muitas das vezes, dando instrução aos nossos filhos, instruindo eles, né? Eu, particularmente, tenho um de 4 anos, vai fazer 5, né? E quando eu li esse provérbio de hoje, quando eu comecei a meditar nos versículos, e eu fiz alguns estudos aqui, veio logo na minha memória, né, a repreensão, que eu não tenho instruído como é para instruir o meu filho. Que eu não tenho sentado, né, e tenho ensinado como ele deve se comportar. As pressões, o dia a dia, o corre-corre, né, mesmo nessa pandemia, às vezes a preocupação está tanta em voltar que esquece o que é para fazer. Eu estava meditando nessa Bíblia com enciclopédia e ela me mostrou algo ontem à noite, que hoje de manhãzinha, quando eu recebi de Deus essa orientação para estar meditando nesta palavra, e quando eu fui confrontado primeiro, eu me lembrei dessa imagem que eu vi. Essa imagem aqui, se você puder observar, nós vamos ver um rabino judeu, dando instrução, né, lendo as escrituras para os meninos. E os meninos escreviam nas tábuas. E quando eu vi essa imagem, ontem à noite, eu fui confrontado por Deus. Eu tenho feito isso com meu filho, eu tenho sentado ele e tenho instruído a palavra de Deus para ele. Aí hoje pela manhã, quando eu abri o Provérbios e li esse versículo, eu vi que o filho sábio, né, ele ouve a correção do pai. Mas eu fui confrontado com essa pergunta, né? Porque para que o meu filho se torne sábio,
é necessário que ele seja instruído. Aí veio logo a cobrança. Será que eu tenho instruído ele? Eu exijo que ele seja sábio. Eu exijo que ele permaneça na igreja. Eu exijo que ele permaneça com Deus. Mas será que eu tenho instruído ele no caminho, como Provérbios 22:6 diz? Instrui o menino no caminho. Ele não só diz, leva o menino para a igreja. Ele não só diz, que o teu filho permaneça contigo. Não, ele instrui, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Não é só dizer o caminho, é no caminho, ou seja, caminha com ele no caminho, instrui ele o que ele precisa fazer. Então eu confesso para os irmãos que esta manhã foi uma manhã de uma reflexão mais profunda e confronto para a minha vida. Eu quero compartilhar com você e ser boca de Deus para a tua vida, para que eu e você possamos ter mais tempo com os nossos filhos, ensinando, instruindo. Bendito é o nome do Senhor, né? Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É uma versão mais contemporânea, mas é Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, quando o Senhor vai ordenar a Moisés para passar para os filhos de Israel sobre amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e ele vai passar o mandamento e ele vai dizer: ensina os teus filhos, gasta tempo com os teus filhos, instruindo eles, ensinando eles, quando tu estiver sentado em casa, quando tu estiver andando, né? Então que eu e você possamos, em nome do Senhor Jesus, buscar reservar mais tempo com os nossos filhos, sentando com ele e instruindo ele sobre a palavra, sobre Deus, para que ele possa, quando crescer, ele não venha se desviar desse caminho. Não é só eu pegar meu filho e levar para a igreja comigo, é eu pegar o meu filho e instruí-lo, e assim ele não se apartará. Muitas pessoas estão frustradas hoje por os seus filhos não estar mais na casa do Senhor, mas infelizmente, muitas das vezes o fracasso foi nosso, de não instruir, de não ensinar. Às vezes nós colocava, né, a força, impunha aquela... Mas não é assim, nós precisamos instruir, ensinar. Então que eu e você possamos, em nome do Senhor Jesus, instruir os nossos filhos, falar da palavra para os nossos filhos, meditar na palavra com os nossos filhos. Eu, como pregador da palavra, eu amo pregar a palavra. Estou com muita saudade de estar nos púlpitos, nas igrejas, pregando a palavra, nas ruas também pregando a palavra. Mas eu tenho uma igreja dentro de casa, e principalmente meu filho, que ele vai precisar ser instruído para que ele possa se tornar sábio. Ele vai precisar de uma instrução do pai para que ele possa se tornar uma pessoa instruída, para que ele possa permanecer no caminho. Então eu deixo esta reflexão, que eu e você possamos meditar nela e examinar as nossas vidas, né? E instruir o nosso filho no caminho em que ele deve andar, para que ele possa se tornar sábio. Não se esqueça, o pai precisa instruir, dar instrução a ele. Será que eu tenho dado instrução ao meu filho? Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.